Fala pessoal, bom dia. Ricardo Tominaga, aqui analista CNPI da Quanta Research. Hoje, dia 31 de maio de 2023. Bora para mais uma sala ao vivo. Bom, olhando a agenda de hoje, tem taxa de desemprego a ser divulgada aqui no Brasil. Estados Unidos tem discurso às 9h50. Enfim, mas se ordenarmos aqui pela importância, nada que nenhum potencial catalisador muito importante para a sessão de hoje de Estados Unidos e Brasil. Então, joia, vamos olhar os destaques da sessão. Bom, minério de ferro, destaque de queda ontem, né? Não só minério de ferro, como petróleo também. E a bolsa aqui brasileira é muito colada nas commodities, né? Tanto que, se a gente olhar o desempenho de Petro-Vale, principalmente, são as ações com mais peso no Ibovespa, tiveram um desempenho negativo na sessão de ontem, muito por conta, obviamente, da correlação com as commodities, tá? Petro e Vale são altamente correlacionadas com petróleo, né, no caso da Petrobras, e outras petrolíferas também. De novo, né, seguindo um movimento de queda aqui, com menos 2,37 na sessão de hoje. Minério de ferro, essa cotação aqui não está atualizada, né? Essa é referente à sessão de ontem, então a gente vai ver como é que vai abrir a sessão a partir das 10 horas, se eu não me engano. 10, 10 e pouquinho, tá? Então a expectativa é de que os papéis relacionados à commodity, positivamente correlacionados com as commodities, continuem, principalmente com o minério, com o petróleo, né? Que já está em queda novamente na sessão de hoje. Bom, índice dólar, vamos lá. Índice, duas telinhas da esquerda, né? 120 minutos gráfico superior, esse que a gente vai olhar agora. Então toda a estrutura, a gente vem acompanhando há algum tempo já, né? Essa estrutura de preço que vem se desenvolvendo é um movimento de correção, né? Por que de correção? Porque não tem este formato aqui de impulso. Essa onda de impulso, este é o formato de tendências. Né? Tendências se formam com ondas de impulso. Apesar de o mercado do ativo ter saído do fundo a 99.180 pontos, chegado na máxima a 112.550, ou seja, 13.370 pontos, este não é um movimento de tendência de alta, tá? É um movimento de correção, certo? Se a gente olhar, e para isso a gente vai usar o Ibov à vista. Semanal, tá? Todo esse movimento que a gente observa no índice, né, que começou no dia 23 de março, dia 23 de março, é esse fundo aqui, tá? Então, todo este movimento de alta de 13 mil pontos que a gente acabou de observar, no gráfico, sob uma perspectiva do gráfico semanal, né, uma escala maior de tempo, simplesmente essa perninha de alta aqui, tá? Então, primeiro de tudo, por isso que é importante a gente observar diversos tempos gráficos para entender o contexto da movimentação de preço, tá? Essa perna de alta, que para quem opera no day trade, né, para quem faz day trade, 13 mil pontos é um movimento considerável. Entretanto, nessa escala de tempo, olhando o gráfico semanal, faz parte simplesmente de uma range de negociação. Tá? É uma perna de alta, obviamente, mas com características de correção. Tá? Com características de correção. Então, minha avaliação é de que a estrutura que a gente observa na tela é uma estrutura formada por essas pecinhas aqui, ó, chamadas de zigue-zague. Tá? Zigue-zague na onda W e zigue-zague na onda Y. Tá? ABC para cima, forma onda W, X para baixo, outra ABC, e ABC para cima numa eventual onda Y. Tá? Então é uma pecinha de correção. Joia? É por isso que é importante a gente entender o contexto da movimentação de preço e como o que a gente está olhando na tela, no gráfico, pertence dentro de um contexto de maior escala de tempo. Por que isso é importante? Porque o mercado é fractal, certo? Tá? Então, uma ondinha dessa aqui que a gente está analisando, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Não estou dizendo que é a onda, mas uma onda de correção 4 pode ser no tempo gráfico a gente olha, né? No intraday, por exemplo, vamos imaginar que a gente está olhando 5 minutos. Pode ser uma tendência de baixa,
numa tendência de alta de maior escala de tempo, tá? Então, tendência sempre é um conceito relativo, joia? Então, todo esse movimento de alta aqui de 13.370 pontos é um movimento de correção, tá? Diminuindo a escala de tempo, trazendo mais para o intraday agora, tá? A gente não vai olhar tanto uma estrutura a partir de março, agora a gente vai olhar dentro dessa range de negociação aqui, tá? Que é o que a gente vem acompanhando nas últimas sessões. Ativo fazendo fundos e topos aqui dentro dessa range de negociação, e essa range delimitada pela zona entre 109.000, 108.800, 109.000 e o topo lá no 112.320, né? 320, 112.000, enfim, a gente tem que ter em mente que é uma região de preço, tá? Então, região do 109 para baixo, região do 112 para cima, ativo trabalhando nessa zona de consolidação, tá? Eventualmente vai ser importante observar se essa range vai estar mais perto, obviamente, do spot, né? E dando uma olhada nas commodities lá fora e no mercado americano, a gente pode pensar numa abertura do índice aqui já para baixo, né? Enfim, vamos observar o comportamento do preço nessas próximas regiões de suporte aqui, tá? Diminuindo mais ainda a escala de tempo, né? Agora olhando para um gráfico de 4 minutos, tá? A estrutura aqui, o mercado formou preço ontem, né? Todo esse movimento de baixa aqui, inclusive, é bem extenso, inclusive, né? Então a gente pode medir, vamos medir de fundo a topo. Aqui na sala de manhã, a gente acompanhou o movimento de alta, né? Que foi logo na abertura, e depois caiu 2.925 pontos, quase 3.000 pontos arredondando, né? De topo até o fundo. Direto, na verdade, né? Ó, direto, sem alívio, sem grandes correções. Por quê? Porque o movimento faz parte de uma maior escala de tempo, né? Por isso, tá? Se a gente diminuir o tempo gráfico, o que a gente vai enxergar aqui? Impulso. É o que eu acabei de mencionei anteriormente. Ondas de impulso formam tendências. Então, o que a gente vai observar no gráfico de 1 minuto são estruturas como esta aqui, ó, tá? De impulso. Impulso. Então, a partir do topo, onda de impulso para baixo. E impulso segue essas regrinhas aqui, tá? Segue as regras de formação de ondas de impulso de Elliott Waves, né? Onda 3 não pode ser a mais curta entre 1, 3 e 5, que são as ondas que forçam o mercado para baixo, nesse caso, né? Onda 4 não pode violar o final da 1, e a onda 2 não pode exceder o começo da 1, tá? Se cumprir essas regrinhas, sim, se caracteriza como impulso. Desnecessário a gente contar as ondas aqui no meio, né? Enfim, a gente vai ter várias interpretações diferentes que são permitidas, até porque também a gente tem extensão de ondas, né? Segundo uma diretriz de Elliott Waves, dentre as ondas de impulso 1, 3 e 5, uma delas tende a se estender, independente de qual tenha sido, durante a queda, né? Enfim, poucos sinais de compra aí foram dados para o mercado. E quando eu digo poucos sinais de compra, o que a gente pode observar, e aí é fazendo uma outra análise que não de Elliott Waves, tá? Muitas pessoas operam níveis de suporte e resistência com price action, né? Mas mesmo olhando price action, né, que eu analiso price action através do gráfico de candlesticks e volume, poucas foram as reações do mercado a níveis de suporte que eventualmente a gente poderia entender como potencial reversão, né? Então aqui fundo, em nenhum momento, ó, durante toda a queda, o mercado conseguiu reverter, ó, tá? Então, todas essas marcações na minha tela aqui são fundos mais baixos e topos mais baixos. Todas essas marcações aqui. Então, a dinâmica do mercado veio sendo de queda desde o topo, né? Desde o topo até a primeira reação, que foi às 10h30 da manhã, e desde então, fundos mais baixos, topos mais baixos, tá? Isso não é sinal de esgotamento da tendência, né? É sinal de força, tá? E validado pelo volume, né? A queda continuou a partir do momento em que os maiores volumes, se a gente analisar aqui, análise de volume, os maiores volumes aqui na queda, ainda nos candles de baixo aqui, né? Então, enfim, não era de se esperar uma reversão no mercado olhando simplesmente pelo price action, independente de ter nível de suporte e resistência em determinado nível, tá? Aqui sim, a gente vê algum sinal de esgotamento, fundo duplo, rompimento de um topo anterior, né? E aí a gente está fazendo uma análise de price action simplesmente, não estou nem falando de Elliott Waves, tá?
A partir desse rompimento, eventualmente, uma operação de compra. Mas essa operação de compra levou o mercado lá para a região que era suporte, virou resistência anterior, região de S6, 109,725. Tá? Essa é a dinâmica que a gente observou durante o dia. Então, a operação de compra o dia inteiro, né? Teve um leve movimento de alta durante a sessão. Inclusive, a gente acompanhou esse movimento de alta aqui na sala ao vivo de ontem. E eu adverti vocês sempre, né, durante essa última semana, de que o mercado encontra-se numa range de preços, né? E esta range de preços, a movimentação de preço tende a ser errática, né? Com a mesma velocidade, com a mesma facilidade que sobe e desce, com a mesma velocidade e facilidade que desce, também sobe. Por quê? É uma range de preços, tá? O mercado vem trabalhando dentro dessa range. Então não era de se esperar que uma tendência, né, aí nessa escala de tempo, né, eventualmente fosse acontecer sem que tivéssemos a confirmação do rompimento para cima do 112.400, para baixo do 109.000 aproximadamente. Joia? Então, expectativa para o índice é de que, eventualmente, de novo, o nosso trabalho como trader e analista, né, eu no caso, é o de observar e reagir à movimentação de preço e não prever. Tá? Quando a gente faz previsão, quando eu faço previsão aqui com cenários de Elliott Waves, isso só eventualmente implica em alguma operação, em alguma ação de operação, né, para fins práticos, se houver confirmação do price action, né? É por isso que essa é a tela aqui, que eu faço a primeira etapa da análise, que é leading analysis. O que é leading analysis? Ela nos permite traçar cenários através de Fibonacci, que é através do indicador que eu desenvolvi, o FIB 360, e Elliott Waves, tá? Então os cenários são traçados nessa tela e depois a gente vem para a tela do Price Action para observar se a movimentação de preço está em conformidade com o cenário que a gente traçou de Elliott Waves. E aí, obviamente, o importante também é identificar as zonas, qual a proporção que o mercado está usando para formar preço. Joia? Porque esses pivôs aqui, ó, que o mercado veio formando nessas zonas de confluência. Inclusive, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou até diminuir a escala de tempo, vou colocar 1 minuto e a gente vai observar todas as vezes em que o mercado usou esses níveis de preço para formar pivôs. Ó, tá? O que isso quer dizer? Que todos esses pontos eles são matematicamente relacionados com essa proporção aqui. Ó. Tá? Então, basicamente é isso. É isso que o FIB 360 identifica na estrutura de preço. Diferentemente das ferramentas convencionais de Fibonacci, que eventualmente são grid, né? Enfim, esse grid simples aqui. E a projeção, né? Que também ele calcula simplesmente áreas simples. E você, obviamente, não usaria essa permutação de pivôs aqui para fazer a projeção, né? Então, o FIB 360 é a única ferramenta que, pelo menos eu conheço, que te entrega esse tipo de resultado aqui, tá? Bom, enfim, então expectativa para a sessão. Perdeu 109, 105, a região do fundo de ontem, né? Que coincide com o fundo da range de maior escala de tempo, né? E aí, região de preço, né? Tem um fundo anterior aqui perto de 108.800. Enfim, perdendo a região do fundo de ontem, 109 e 100, tende a acelerar na queda. E, enfim, a gente pode pensar numa abertura para baixo já olhando para as commodities do mercado lá fora, né? Mercado americano, para os índices americanos. Joia? Então, esse é o cenário para índice na sessão. Dólar, 120 minutos. O ativo continuou trabalhando dentro do canalzinho que a gente vem trabalhando nos últimos dias e semanas, né? Esse é um gráfico de 120 minutos. Então, o ativo desenvolvendo movimento de correção aqui também dentro do canal, tá? Esse movimento de correção, usando a lupa, né? O que é usar a lupa? É diminuir a escala de tempo e olhar a microestrutura do mercado, tá? Então, gráfico de 120 em cima, gráfico de 30 embaixo. Usando a lupa, movimento muito parecido com esse WXY do índice, né? Só que numa menor escala de tempo, tá? Que a gente está olhando no gráfico de 30. Então, minha expectativa, esse movimento de
correção, eventualmente, continue dentro do canal, até que, obviamente, faça o breakout, né? Então, e aí, dois cenários, a gente vai trabalhar com dois cenários aqui. Se isso for correção, tende a acontecer o breakout para baixo, reteste na região do 4.900, tá? Do contrário, caso a gente observe um price action parecido com isso aqui, ó, boom, breakout do canal para cima, toda essa estrutura aqui, ela vai ficar mais com cara de onda de impulso, 1, 2, 1, 2, encavalando primeiras e segundas ondas, para o eventual breakout do canal ser uma onda 3, tá? Então também muito importante observar o comportamento do preço, o price action, as próximas movimentações aqui do ativo, porque o eventual breakout do canal vai sim nos dizer se trata-se de uma terceira onda ou, enfim, ou se continua o movimento de correção dentro do canal, tá? Fato é que até romper o canal, enfim, continua sendo, a gente continua trabalhando com um cenário de movimento de correção, esse que está na tela aqui, tá? E movimento de correção é composto por pecinhas de correção, essas pecinhas aqui, ó, flats, triângulos e zigzags, tá? Então, flats, triângulos e zigzags é a composição que a gente vê aqui no gráfico de 30. Diminuindo a escala de tempo e trazendo para o intraday. O que a gente observou, inclusive na sessão de ontem também, forte movimento de alta, topo na região de R6, tem uma pecinha peculiar aqui que só acontece em lugares exclusivos, em lugares específicos da estrutura de preço, que é um diagonal. Esse aqui é um diagonal de terminação, figura de esgotamento, tá? É essa pecinha aqui, ó, diagonal, tá? Notem o formato de flâmula, né? Se a gente trazer para análise técnica tradicional, então formato de flâmula que é uma pecinha de esgotamento da tendência, tá? Esgotou, bum, rompeu, voltou para o começo do diagonal, eventualmente começou a usar a região do 5047/50, né, região de R5, como resistência, tá? Então a gente vai continuar usando esse grid de, vamos colocar um gráfico de 10 minutos aqui, fica mais fácil de enxergar. A gente vai continuar usando esse grid na sessão de hoje, porque de fato o mercado continua formando preço nele, né? Formando zonas de confluência, formando pontos de inflexão nas zonas de confluência, é isso que eu quero dizer. Então é importante a gente observar a conformidade do preço junto com essas zonas de confluência que a gente observa na tela. Joia? Vamos passar pelos chats aqui. Fala, Brito, bom dia. Adalberto, bom dia, bom dia. Fala, Edson, bom dia. Tudo bem com vocês? Joia? Maravilha. Vamos ver o leilão, como é que tá do índice aqui, do índice do dólar. Bom, tá longe do preço, tá longe da abertura ainda, né? Faltam 2 minutos, mas leilão do índice 109.600, perto do preço de fechamento de ontem, e dólar com leilão no 5068. Deixa eu ver se eu troquei o... Não, deixa eu trocar já o contrato. WDON, navio. Vencimento de dólar hoje, tem rolagem. WDON. Vamos já pro N, que tem mais liquidez já. Joia. Leilão do N. E aí vamos fazer o seguinte, ó. Vamos usar os pivôs, esses mesmos pivôs. Aqui a gente vai usar o contrato novo já, porque senão vai ficar com um gap que não existe. E a gente vai usar a mesma estrutura para o FIB 360. Então vamos replicar aqui o que estava no contrato contínuo para o novo contrato. Vamos ver se é isso. Bom, essa é uma das permutações possíveis. Vamos aumentar isso aqui para 7. E a gente pode testar novas permutações também. Vamos usar essa estrutura de preço. Lembrando que a melhor forma de ter confiança num grid do FIB 360 é testar. Esse aqui também, essa permutação funciona. Vamos ajustá-la
Pronto, essa aqui tá mais legal que a primeira, inclusive. A gente vai trabalhar com esses pontos aqui, ó. O índice já está formando leilão no preço no 109,100. Então vamos fazer o seguinte também, a gente já vai ter uma projeção mais para baixo do índice usando essa estrutura. Bom, esses são os pivôs que estão nessa, então a gente vai usar uma amplitude maior para fazer essa projeção. Já para ter um grid alternativo para trabalhar. Pensando na estrutura aqui, o importante vai ser validar este fundo. Vamos tentar trabalhar com este aqui, ó. Bom, o índice já abriu para baixo do suporte, 109,100. Bom, esse aqui dá para trabalhar também, ó. Índice na resistência, 50,91. Índice retestando a região que era de suporte virou resistência. Próxima parada do dólar, 5,111 e depois 5,148. Pessoal, YouTube, quem está vendo pelo YouTube, me dá um feedback, por favor. Os áudio, áudio e vídeo para vocês, tá ok hoje? Funcionando? A gente teve alguns probleminhas nas últimas transmissões de ontem e anteontem. Então eu quero checar com vocês para ver se está chegando com qualidade aí. Eu fiz uma análise do Bitcoin, inclusive publiquei esses últimos dias. Esse canalzinho que a gente observa, que eu usualmente uso, né, para conter correções, o ativo, inclusive o Bitcoin, continua dentro desse canalzinho de correção, tá? Até fazer o breakout do canal, continua na correção. Basicamente essa é a dinâmica. Aqui no dólar, vamos usar também aqui o contrato de julho, July. Vamos tirar o volume daqui. Bom, a gente vê nessa tela aqui, que a gente faz análise de Elliott Waves e Fibonacci, enfim, o cenário que a gente imaginou na abertura já foi meio que em conformidade com o que a gente imaginava, né? De acordo com os mercados lá fora e, enfim, olhando para o desempenho das commodities. Inclusive, vamos fazer o seguinte. Uh, Isso aqui que tá na tela é o Nikkei, tá? Bolsa japonesa. Nikkei e esse Hang Seng. Hang Seng em queda livre, né? A gente vê que forte movimento de queda. Diferentemente do Hang Seng, o Nikkei ainda em tendência de alta. Nikkei ainda em tendência de alta no gráfico diário, ó, aparentemente numa onda de impulso aqui. E a queda de hoje tem cara de correção, né? Até então, não tem cara de reversão, não. Diferentemente do Nikkei, Hang Seng com cara de tendência de baixa. Nesses dois tempos gráficos, né? Tanto semanal quanto no diário. Olhando o europeu,
semanal. Bom, aqui no Stock 600 são as 600 empresas com maior market cap na Europa. A gente tem um topo duplo na região de R5, né? Lembrando, o FIB 360 funciona em qualquer mercado, em qualquer tempo gráfico. Tá? Aqui a gente está olhando o semanal do Stock 600. Então a gente tem projetado aqui, cravou o topo na região do 469. Portanto, cara, a gente pode estar diante de um movimento de reversão aqui nas bolsas europeias, tá? Que aí, quando eu digo bolsas europeias, eu me refiro ao Stock 600, né? Que é o índice mais amplo lá. O que era suporte vira resistência. O que a gente está vendo é a dinâmica do que a gente está observando no índice agora, tá? Então era suporte ontem, vira resistência hoje. Fala Marcelão, bom dia. Boa, obrigado pelo feedback. Áudio melhor hoje. Então beleza, aparentemente resolvido o problema então. Olha lá, resistência do índice. E aí, enfim, inclusive, diminuindo o tempo gráfico, tá? 1 minuto. Zona de confluência S5, 0,80 para baixo com 200 para cima, né? O que era suporte virou resistência. Máxima no 200 aí. Próximo target. 108, 110 para baixo com 300 e 108, 396. 300 com 100 com 400, vai? Vamos arredondar. 100 com 300, aliás. 295. Próximo target do índice. Tava na tela, hein? Alguém vendeu a 200? Pelo menos por uma operação de scalping é sempre válido, né? Uma das coisas que. E aí, tá? Não existe certo nem errado, mas uma das coisas que eu sempre me pergunto, que aí eu me obrigo a me perguntar, antes de entrar em qualquer operação, é: o que eu espero dessa operação? Qual é o tipo de operação? Porque das duas, uma. Ou é uma operação de scalping, ou é uma operação de swing. Quando eu digo swing, não é swing trade no que eu quero. No que tange a tempo, né? É mais nisso aqui, ó. Tá? Então, uma vez que você vendeu, vamos imaginar aqui, vai, pegou esse movimento. Numa operação de swing, você aguenta, você segura o trade em momentos de correção nessa mesma escala de tempo, tá? Então é isso que eu estou classificando como swing. E scalping, basicamente, a gente está operando uma onda de impulso num tempo gráfico menor. Então, operações de scalping geralmente vão ter uma, duas, três, quatro, cinco barras nessa escala de tempo aqui, né? E aí eu me refiro a scalping ou impulso, fazendo uma referência, obviamente, a Elliott Waves. Então, uma coisa que você tem que sempre. E aí é uma sugestão, né? Não existe certo nem errado, mas uma sugestão. Sempre se perguntar, antes de entrar no trade, qual é o objetivo desse trade. Se é um trade, ou seja, você tem que planejar ele, né? Se é um trade de scalping, que você vai zerar rápido, e zerar rápido, né? Seja no stop ou seja no gain, ou se é uma operação de swing. Que você planeja, por exemplo, ficar, sei lá, pegar uma perna dessa aqui e aí operando numa escala de tempo maior, né? Tá? Então, basicamente, é isso que eu preciso ter respondido antes de executar qualquer coisa. Bom, dólar indo embora. Respeitou a região de. Vamos diminuir a escala de tempo também no dólar.
Respeitou a região do topo anterior, né? Aproximadamente 50,91. Nesse contrato, né? Não é o mesmo preço de ontem, tá? O preço de ontem é diferente porque é rolagem do contrato. Então, esse aqui é o contrato de julho já. É o N, de navio. Então, não é o mesmo preço de ontem, obviamente. Topo de ontem não era no 50,91. Mas serviu como suporte aqui nesse contrato, né? Região de R7. Bom, o índice aí para baixo dessa região de suporte tende à próxima zona de confluência, né? 108 e 100 para baixo. 100/300. Dólar testou a região de resistência no 111,5, região de R8. Se romper, tende ao 48 lá em cima. Bom, o dólar respeitou bonito a região do 111,5, região de R8, voltando para o suporte no 91. Olhando numa maior escala de tempo, índice ainda, apesar de ter perdido a mínima de ontem, continua dentro da range, né, que a gente tinha aqui no gráfico de 30, certo? Tem um fundo anterior lá na região dos 108,800. Enfim, região de suporte ainda. Acho que é importante a gente sempre olhar mais de uma escala de tempo, né? Para saber em que contexto, numa maior escala de tempo, essa movimentação de preço está acontecendo.
Olhando nessa estrutura de preço que está na tela, nessa escala de tempo, que olhando no gráfico de 4 minutos, o que a gente pode interpretar é esse cenário aqui, ó, tá? Gap de abertura, gap de exaustão acontece em 3 de 5, ó. Potencial gap de exaustão. Toda essa estrutura aqui a partir do topo foi o reteste na região de resistência na sessão de ontem, região dos 109,790, 790. Pode ser o fim do movimento numa onda 5. Obviamente, sempre o movimento pode se estender. O que eu quero dizer com isso? Essa onda, essa estrutura de 5 ondas pode ser a onda 1 de 5. Tá? Eventualmente fazer 2 para cima, 3, 4, 5. Esse é um cenário possível. Outro cenário. Essa estrutura de impulso acabou no fim de 5. A partir daqui, ABC. E esse ABC, eventualmente, seria da mesma escala de tempo de todo esse movimento de queda, tá? Se é que é. Enfim, até então são cenários. Fato é que a gente pode interpretar essa estrutura aqui como sendo de 5 ondas, tá? Importante observar o price action. Tem um fundo anterior aqui lá de dias atrás, né? 109, vamos pegar o preço certo aqui. Eu me refiro a este fundo aqui. 108,785. Vamos marcar esse fundo aqui nesse gráfico. É importante a gente entender o comportamento do preço aqui também. 108,785. É aqui, ó. Esse é o cenário mais provável que eu considero, dada a movimentação de preço de hoje, né? Tentou ir no gap lá, mal fechou o gap, enfim. De qualquer forma, é importante observar o comportamento do preço no fundo, né? De maior escala de tempo. É o fundo de hoje aí, aproximadamente, 780, 800. Dólar retestou o suporte no 91, já saindo a 503 de novo, né? FIB 360 servindo muito bem como suporte e resistência na sessão de hoje. Ó. Como é a dinâmica natural, né, do negócio? Porque o mercado tende a formar pivôs nessas zonas de confluência, certo? Então 91 serviu como suporte de novo aqui para essa batida no dólar. Assim como serviu como resistência no índice de novo, também. Região do 200. Quem faz scalping com FIB 360 eventualmente já encaixou boas operações aí, né?
dá pra gente pensar em ranges de abertura tanto para o índice quanto para o dólar. Ambos os mercados trabalhando dentro da range de abertura aí. Eu vou circular a range de abertura, destacar a range de abertura, né? Então essas são as ranges de aberturas, tanto do índice quanto do dólar. Essa linha tracejada é o fundo anterior, lá de uma maior escala de tempo, lá no 30 minutos, formado no dia 16 de maio. É importante a gente ficar de olho. Foi basicamente onde o mercado segurou aí e ainda está delimitando essa range de negociação, né? Que o ativo vem trabalhando na maior escala de tempo, joia? Obviamente que para estender o movimento de queda, né? Que é a expectativa caso se trate de um cenário de impulso, de fato, para baixo. Para buscar a região de S6, 108, 110 com 300, 100, 300. E o dólar rompeu 111,5 para buscar o 48,5 lá em cima. E aí isso já é uma operação de swing, né? Porque o mercado dificilmente vai numa reta só do 11 para o 48, certo? Eventualmente, para operar, fazer uma operação como essa, a gente tem que usar uma tática. As táticas são diferentes de scalp e de swing, né? Quando eu digo em tática, é desde a ordem de entrada, se você vai usar uma ordem limite, uma ordem a mercado, uma ordem de stop, né? Stop de entrada, stop entry order chama, né? Enfim, então toda tática é diferente de uma operação de scalping para uma operação de swing, certo? Então por isso que é importante planejar antes, saber o que você quer do mercado, o que você está operando, na verdade, né? Se é uma operação de swing, tem um planejamento. Se é uma operação de scalping, tem outro planejamento distinto. As operações elas têm perfil de risco diferentes, né? Então é imprescindível fazer isso antes de entrar no mercado, né? Não depois. Dá para mudar de ideia no meio do caminho. O que aí é conselho, né? É uma sugestão minha. O que eu aconselho fazer é se eventualmente você faz a saída de uma operação de scalping de forma escalonada, por exemplo, né? Vamos imaginar que você entra com 2 unidades, né? Independente da quantidade de contratos, vamos pensar em unidades. Então entra em 2 unidades, 2 metades, tá? Dependente da quantidade. Você divide em dois. A primeira, você tem um target pro preço, né? E a segunda, você pode usar uma estratégia de trailing stop, né? À medida em que você se encaixou numa tendência, né? Você pode deixar metade da operação virar uma operação de swing e usar uma técnica de trailing stop para isso. E aí existem várias formas de fazer o trailing stop, né? Você pode usar uma metodologia de análise técnica, com pivôs, pode usar financeira, enfim, tem várias formas. E não existe certo nem errado, né? Ou você pode usar o FIB 360 para traçar o alvo e sair só nele. E, eventualmente, estopar na volta, né? Enfim, se isso de fato acontecer. Antes de chegar no target. Vamos para a telinha do Price Action. Bom, ambos os mercados ainda dentro da range de abertura, né? Ó, range de abertura, os dois. Observar o comportamento do preço, eventualmente essa range vai sofrer um breakout, né? Um rompimento, seja para cima, seja para baixo. E aí, de novo, né? Nosso trabalho não é adivinhar. Nosso trabalho é reagir.
A gente trabalha com cenários. E se eventualmente o nosso cenário preferido de Elliott Waves não acontece, tudo bem, não tem problema. A gente não é apegado a nenhum cenário, né? A gente muda de ideia porque já tem um cenário alternativo. Assim como eu mostrei aqui nessa tela no índice, ó, tá? Já trabalhando com dois cenários aqui basicamente. Extensão de quinta onda, eu vou chamar de quinta onda, pode ser que nem seja, mas enfim, vamos chamar extensão. Extensão, para melhorar, extensão do impulso para baixo ou início de um ABC da mesma escala de tempo de toda essa batida aqui, ó, tá? Aí o upside do ABC é considerável, né? Porque ele tem que corrigir toda a estrutura. Olha, então a gente tem dois cenários já. O que é fato e o que é. A gente tem que separar o que é fato e o que a gente está projetando. Fato: existe uma estrutura de 5 ondas aqui na tela, certo? Isso é fato, ó. E existe um gap aqui também que pode ser um gap de exaustão, tá? Só que gap de exaustão ou não dá para identificar ainda, e o mercado pode se estender para baixo, e eventualmente a gente considerar que é um runaway gap, eventualmente, certo? Vamos fazer a mesma coisa aqui. Deixa eu circular aqui, destacar a range de abertura. Dólar visitou a região do 91, 92 de novo, como suporte. O que a gente observa no índice é que vem perdendo volume nas últimas barras de negociação aqui. Enfim, então está meio largado até então. Teve forte movimentação de volume nas duas primeiras. E aí isso é normal, né? Os mercados muitas das vezes acumulam as ordens aí para serem executadas na abertura do mercado. Enfim, quando não é no leilão, é na abertura, né? Muitas no leilão já. Até por isso do alto volume, maior volume do dia na primeira barra aqui. Isso é comum, né? São as ordens já acumuladas para serem executadas na abertura do mercado. Isso é uma dinâmica comum em todos os mercados. Porque as pessoas tomam decisão com o mercado fechado também, né? Principalmente institucionais, né? Então, de ontem para hoje, enfim, acumularam-se ordens seja de compra, seja de venda, né? Dólar, mais importante ainda, tem rolagem hoje, né? Então, enfim, aí que tem mais ordem ainda. Rolagem de contrato, do junho pro julho. Fato é que, vamos diminuir a escala de tempo, ó. No 91, 92, o mercado já foi uma, duas, três, quatro, enfim. Suporte forte 91, 92, né? Desnecessário dizer. Zona de suporte identificada com FIB 360. Aqui, ó. Já estava na tela. E o índice também trabalhando na zona de resistência, né? 109,080, 109,200. Mesma dinâmica do volume no dólar, né? A gente vê uma diminuição com o preço dentro da range de preços aqui, dentro dessa range de abertura.
Enfim. Lembrando que o índice ele tende a ganhar mais liquidez depois das 10, né? Quando abre o mercado à vista. Tem uma deficiênciazinha aqui em interpretar essa formação agora, porque é o seguinte, eu vou explicar para vocês, não sei se já prestaram atenção nisso. Esse aqui, WDO1 no trading viu o contrato contínuo, tá? A gente tem um probleminha aqui. Esse canal, eventualmente, esse canal, se a gente ajustar o contrato anterior com juros, né, obviamente, para emendar nesse contrato, talvez esse rompimento não seja dessa forma como a gente está enxergando, tá? Então isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção e tem que saber qual a dinâmica, como as plataformas tratam os futuros contínuos, tá? Diferentemente desse caso, eu vou mostrar um caso para vocês em que o contrato é ajustado. Ó, nesse caso aqui, por exemplo. Então, notem que tem um botãozinho aqui, ó, B-ADJ. O que é isso? O que isso quer dizer? Back Adjusted, tá? Então, ele está ajustando a série histórica, aplicando juros, né? Para que um contrato emende no outro, certo? Então, a rolagem fica suave, né? Então, o contrato, vamos trazer para o dólar, por exemplo. O contrato M emenda no N com o preço do N, tá? Então, é isso que esse botãozinho Back Adjusted faz. Só que a gente tem um probleminha. No Brasil, a gente ainda não tem esse botãozinho Back Adjusted para os ativos aqui no Brasil. Ó. No S&P tem. Aqui para os ativos brasileiros, ainda não tem. Já estou sabendo que estão desenvolvendo, mas enfim, ainda não tem. É por isso que a gente vê esse efeito no gráfico de maior escala de tempo. A gente está olhando um contrato antigo que não está com a série histórica ajustada. Tá? Alternativamente, o que eu teria que fazer, né, para olhar uma série ajustada, uma série certa? É usar o N. A gente tem outro problema, que eventualmente aqui dá para enxergar, mas que é a falta de liquidez anterior ao contrato. Aqui, por exemplo, começa a ter problema, tá? Ó. Então, o que a gente enxerga de breakout na série histórica, a gente vai ver se de fato aconteceu aqui. No contrato N, ó. Ah, agora tá certo. A gente não está usando a série sem o ajuste. A série histórica. Ó. Isso aqui sim é uma representação real do negócio. Se eu fizer isso no gráfico de 120 lá em cima, a gente vai perder a referência da série histórica. Né? Enfim, esse é um problema que a gente tem que lidar, tem que aprender a lidar. Certo? Então a gente tem que conhecer, primeiro de tudo, é conhecer as nossas ferramentas de trade. Né? E saber como as plataformas tratam esses contratos contínuos. Dólar de novo na região de suporte, né? Eventualmente, se perder, próximo destino 67 para baixo. Próxima região do FIB 360. Testou de novo a região do 90, né? 91, 92. Quando a gente analisa candlesticks, né, para eventualmente identificar operações através de price action, né? Quando a gente olha o candlesticks, a gente está analisando price action.
E price action está analisando o quê? O sentimento dos players, né, do mercado, tá? Essa análise de candlesticks ela tem mais valor, obviamente, com o mercado em pontos de reversão, tá? Dentro da range, apesar dos candles obedecerem a uma, ó, eu tenho até um indicador que faz isso, ó. Apesar do candle, sim, ele ter características de Harami, por exemplo, né? Nesse caso, não é. Por quê? Porque não se enquadra no contexto de formação desse candle, porque é um padrão de reversão, tá? Se acontece no meio da range, não serve para nada. Joia? No índice, um ABC pode estar em desenvolvimento, né? Observar o rompimento da range de abertura acima do 200, 250 aí, para eventualmente pensar num ABC. E se um ABC for se desenvolver, usualmente vai ser um zigue-zague, né? E numa estrutura menor, numa escala de tempo menor, a estrutura de um zigue-zague é 535. O que é isso? 5 ondas, 3, 5 ondas, tá? Então, para eventualmente identificar alguma operação, o que eu quero enxergar aqui? 5 ondas em A, eventualmente 3 em B e depois 5 em C. Enxergar 5 em A é um bom indício de que B e C estão por vir. Aí que a gente consegue, eventualmente, identificar uma oportunidade de trade, certo? Tá? Porque a gente já viu A. Vamos supor que a gente viu 5 ondas contra a tendência, certo? Tá? Então, 5 ondas a partir do fundo. 5 ondas. 1, 2, 3, 4, 5. A. Pum. Então, a partir de A, eu tenho uma perspectiva boa do que pode estar por vir, né? E aí, a gente pode pensar em planejar um trade na onda C. Com entrada em B, obviamente, né? Fato é que ambos os mercados ainda dentro da range de abertura. RT, alvo de venda cumprido. Marcelão, então, olhando sob essa perspectiva, ó, FIB 360, eu tenho um alvo lá embaixo. Só que se a gente olhar a maior escala de tempo, tem fundo anterior, né? Enfim, se a gente olhar o gráfico de 30, tá dentro da range ainda. Todo o movimento de venda de ontem, enfim, como você também bem sabe, né? Movimentação dentro de range é sempre zigue-zague, enfim, e pecinhas de correção, né? Pode sim ser uma. Todo o movimento de queda de ontem pode ter esgotado no fundo aqui. Enfim, apesar de não ter cumprido o 360 aqui, o FIB com a projeção feita com o FIB 360 nessa escala de tempo, olhando para uma maior escala de tempo, está dentro da range ainda. Então, enfim, até considero o cenário de que pode sim ter terminado toda a movimentação de venda aí. Até porque se a gente olhar essa estrutura, ó, vê se você concorda comigo. Deixa eu tirar isso aqui para não enviesar a nossa opinião. Ó, o que a gente pode interpretar aqui dessa estrutura, Marcelão? Três ondas. Três ondas. Que fica difícil falar que isso aqui tem 5, né? Enfim. Teria que considerar que, eventualmente, encaixar uma onda B aqui no meio dessa bagunça inteira e pensar que isso aqui pode ser uma onda C. De um flat expandido. O fato é que, pelo menos um pedaço da estrutura aqui tem 5 ondas. Dá para pensar num cenário de flat aqui, né? Enfim, essa é uma possibilidade. O fato é que ainda dentro da range, né? Então pensa nesse cenário de flat aqui dentro da zona de consolidação também. E aí, se isso for verdade, a gente pode partir para esse cenário aqui de cima, né? Ó, 120 minutos, o flat em B, né? Flat em B, nessa onda aqui, ó, flat em B, eventualmente C para cima, C de Y. Se de fato for isso, a gente tem upside para o mercado, né? Um belo de um upside ainda para uma onda aí C de Y para cima.
Concorda comigo? Mas tá sem gás, né? Ó, a gente vê diminuição no volume, tá colado na resistência, na range de abertura, no 250. Tá com um cara que vai esperar o mercado à vista abrir às 10 para eventualmente dar um gás, né? Pode ser para cima também. E aí o cenário, esse ABC aqui eventualmente poderia até ser o início do impulso, mas sendo num cenário de alta conservador, um ABC aqui tá de bom tamanho já, pra gente começar a conversa para ficar, para voltar a ser otimista, né, com essa estrutura. Mas tem que fazer a lição de casa, né? Enfim, sair de dentro da range, desenvolver padrão de 5 ondas aqui, que é o que a gente quer enxergar. Se de fato isso for se desenrolar, ó, coloquei no gráfico de 1 minuto agora, para tentar enxergar 5 ondas aqui dentro, mas ainda não dá para enxergar nada aqui. Muito mais padrão de AB, muito mais um ABC aqui dentro dessa zona, dessa range de abertura, né? Ó. Boa, então, Marcelão. Nesse cenário é otimista, né, no curto prazo. Faltando uma onda C de Y para cima aí, vamos ver. E também, eventualmente, romper para baixo aí, perder o fundo no 108,785 e estender o Expanded Flat para baixo, também não descarta o cenário de alta, né? Enfim, essa onda C pode vir mais para baixo aqui, considerando que a possibilidade de ser um Expanded Flat, né? Apesar de aqui em cima, a gente vê alguma simetria aqui entre os topos, né? Enfim, também não descarto um regular flat, mas enfim, tinha que eventualmente parar por aí para a gente considerar que o flat seja regular. Mas tem que ganhar momento no intraday, né? Até então, sem momento nenhum no intraday na compra. Muito mais na venda do que na compra. Movimentação do dólar no intraday completamente errática, né? Já testou suporte aqui algumas vezes, lembrando que hoje é rolagem, né? Então tem rolagem de contrato. Então, a dinâmica do preço, dinâmica da movimentação de preço muda, né? Por conta dessa sazonalidade aí. Acontece uma vez por mês, né? No dólar. No índice a cada 2 meses.
Fato é que ambos os mercados dentro da range de abertura ainda. A rangezinha que a gente delimitou aqui com um quadradinho. Destaquei com um quadradinho cinza. Ainda dentro da range. Ambos. Está vendo o volume entrar no índice aqui? Ó, isso é importante. Vamos observar o que vai acontecer agora. Até porque também estamos nos aproximando da abertura do à vista, né? Do índice à vista. Lembrando que a range de abertura nada mais é do que uma zona de equilíbrio entre compradores e vendedores, certo? É uma zona de equilíbrio, tá? A gente sempre fala, sempre tem que pensar numa disputa, né, entre compradores e vendedores, certo? A range de abertura, na verdade, todas as ranges, né, a abertura, usualmente se forma na abertura, todas as ranges se tratam de zonas de equilíbrio entre compradores e vendedores, em que eventualmente alguém vai ganhar essa briga, né? Que história é essa de volume entrando no índice? Eu tô trazendo mais pro. Eu gosto, sempre olhei volume, né? Mas olhando mais, trazendo mais pro intraday, pro price action, Marcelão. Enfim, a gente pode eventualmente identificar uma probabilidade de rompimento da range, né? Mas aí olhando pro price action, né? Enfim. E aí lembrando sempre quando a gente fala em Elliott Waves, a gente quer ver volume nas ondas de impulso, né? Isso basicamente que eu olho sobre esse contexto de volume. Quero volume no impulso e diminuição de volume na correção. Basicamente isso. Mas sem cara nenhuma de impulso até então, né? Enfim. Tá dentro da range de negociação. Na range de abertura, aliás. Já tentou em diversas ocasiões aqui romper a região do 250, né? Uma redonda 250, 240, sei lá, enfim. Região de preço. Mas a pergunta é, vai romper? Não faço a menor ideia, né? Não dá pra saber. Tem um cenário que se romper, a gente trabalha com esse cenário aqui, ó.
Cadê minha onda de correção? Aqui, ó. Se eventualmente romper, a gente enxergar uma estrutura de 5 ondas, né? E aí validado com volume, e aí na onda de impulso, né? É o que eu quero ver. E aí, ó, uma dinâmica que é aí que eu gosto, né? Que bom, que susto. Uma dinâmica que obviamente a gente quer enxergar. É uma onda e aí, caso se trate de um zigue-zague e tenha formato de impulso, né? A gente vai enxergar essa estrutura aqui na onda A, certo? Na onda B, o que eu quero? A gente quer ver aqui, ó, essa eventual onda B, eu quero ver diminuição no volume, né? Diminuição no volume, agora estendendo o assunto de volume, diminuição no volume para eventualmente a extensão do zigue-zague, enfim. E aí pode ser uma onda A, ou pode ser uma onda 1, pode ser uma 2 ou uma B, ou uma 3 ou uma C, né? Enfim, independente da estrutura. Independente de se for A, B ou C, naturalmente a gente vai ver 5 ondas aqui, 3 aqui, ó. Tá? Aí a gente pode ter essas duas interpretações aqui. E aí, até conforme mencionei anteriormente, né? Uma operação de scalping, se você comprou pensando que isso é B, num cenário em que isso aqui é B, só que na verdade isso pode ainda ser 2, ainda teria nesse caso, né, se de fato se confirmar 2, um trade em que eventualmente podia ser um scalping, né, simplesmente numa onda de impulso de menor escala de tempo para cima, numa estruturinha de 5 ondas, numa eventual onda C, pode sim se transformar num trade, num swing, né, em que você eventualmente segura o trade todo numa onda 3, 4, 5, enfim. Mas a dinâmica continua, né? Os dois dentro da range de abertura ainda. O dólar piscou no 84,5, 85. Voltou para dentro da range de novo. Que susto. Pois é. Não tô olhando, não tô olhando o Times and Trades, não. Times and Sales, né? Que se fala em inglês. 5 minutinhos para abrir o Avista. E por que é importante, né, a gente saber, de novo, eu falo isso todo dia, por que é importante a gente saber o contexto da movimentação de preço, como por exemplo, range de abertura? Porque não dá para ficar comprando e esperando que o negócio rompa, sendo que nem rompeu, né? O trabalho é reagir, não prever, né? A previsão que a gente faz aqui de Elliott Waves é para a gente saber trabalhar com cenários e saber o que esperar, só que a gente tem que partir da premissa, obviamente, de que o mercado usa essas pecinhas aqui para se desenvolver. Ó. Então, para formar essa estrutura de preço, o mercado usa essas peças aqui. Tá? Tem que partir dessas premissas, para eventualmente tirar proveito de toda essa situação. Né? Enfim, então, por mais que tenha um ABC na minha tela para cima, não quer dizer que é um bom negócio ficar comprado esperando o negócio romper, certo? Qual é o melhor negócio? A gente enxergar uma estrutura de 5 ondas em A, porque esse é o cenário que está desenhado na tela, eventualmente B e C para cima. Se é que é isso, né? Pode nem ser o cenário, pode nem ser esse, pode ser esse, ó, de extensão de onda de impulso para baixo ainda. Então são dois cenários possíveis até então. A gente está preparado para eventualmente atuar num cenário sabendo o que esperar em cada um deles, o que esperar do preço, né, do mercado. Porque num cenário de extensão para baixo, nesse aqui, ó, nesse cenário de extensão, a gente pode sim trabalhar com essa projeção lá do 100, lá embaixo, 108, 100, tá? 100/300, né? Tá? A gente já sabe que se eventualmente isso aqui se desenrolar, próximo target é lá. E lá é o ponto final? Não necessariamente, né? Pode se estender bem mais para baixo.
E aí a gente tem que saber a dinâmica de ranges de negociação, tá? Ranges de negociação, e aí essa, por exemplo, vou inclusive colocar num minuto, ó, ranges de negociação. Quando a gente olha para uma range, ela é delimitada por um nível de suporte e outro nível de resistência. Existem concentrações de níveis de ordens de limite de compra no suporte e de venda na resistência. Tá? Essa é a dinâmica de uma range. Tá? Ordens limite, elas inibem a tendência. Ordens a mercado e stop, elas favorecem o desenvolvimento da tendência. Tá? Aqui em cima, aqui em cima e aqui embaixo existem também concentrações de ordens a mercado. Essa é a dinâmica de uma range. Tá? Existem concentrações de ordem, tanto para quem quer estar de fora e quer comprar, se romper a range para cima, ou de quem está vendido e precisa estopar a operação se eventualmente a range for rompida para cima. Tá? Então, essa é a dinâmica que é assim que os participantes pensam quando o mercado está numa range, certo? Tanto no índice quanto no dólar. Inclusive, eu estou falando disso hoje porque, coincidentemente, eu estou estudando isso para o CMT, prova, a terceira prova, vou fazer inclusive no dia 8 de junho, e isso foi o que eu estava revisando na data de ontem, né? A dinâmica, a psicologia por trás de uma range de negociação, tá? Então, o que vocês têm que ter em mente é, ordens limite, elas inibem a tendência, é por isso que o preço fica preso dentro da range, tá? Essa range, ela está cercada por ordens limite, certo? E aí, até para não ofender o Marcelão, né? Eu não vou nem olhar pro book, hein, Marcelão? Não vou nem colocar isso na tela. Até porque também, né? Não necessariamente a ordem está lá esperando, né? Ela pode entrar depois. Mas a dinâmica é essa, tá? Em todos os mercados, em todas as escalas de tempo. A gente está olhando um gráfico de 1 minuto. Mas isso acontece em todas as escalas de tempo, né? Ranges se formam, e aí isso por conta das propriedades fractais. Ó, fractais. Ondinhas menores formam ondinhas maiores, de maior escala de tempo. Então, essa concentração de ordens limite nas zonas de suporte e resistência, elas inibem a tendência, o desenvolvimento de uma eventual tendência. Importante fixar isso. É a dinâmica do dia a dia. É por isso que quando a gente olha o price action, quando a gente analisa o price action, é isso que a gente quer saber, que a gente precisa saber, né? Concentração de ordem limite inibe tendência e concentração de ordens a mercado, né? Seja stop loss ou enfim, stop entry, elas promovem a tendência. Tá? Essa é a dinâmica. Bom, 10 horas vão começar as negociações no mercado à vista. Mercado ainda dentro da range. Deixar esse gráfico de 1 minuto aqui só para a gente acompanhar a dinâmica do negócio que eu acabei de falar.
Bom, mercados lá fora acelerando a queda, né? Tava com 0,20 de queda o S&P, agora com 0,50. Enfim, expectativa de que continue nessa tendência, dado o contexto da movimentação de preços, do gráfico do S&P, eu quero dizer. E aí tá bem no 108,800, que é a zona onde tem o suporte anterior, né? Mas aparentemente já, enfim, concentração de ordens aí embaixo, né? A dinâmica que eu acabei de explicar, certo? Por isso que acelera. Bom, stops acionados, né? Aparentemente. Aí, agora a pergunta é: isso é um rompimento de verdade ou é um falso rompimento? Tem sempre essa é a pergunta que vem logo depois do rompimento, né? Rompimento falso ou rompimento de verdade? As ordens de stop já foram disparadas. Ó. Todo mundo que estava com stop aí embaixo já disparou. Se não romper, o cenário é esse. Pode ser um flat. Nesse caso, um expanded flat. Uma possibilidade caso não rompa. Caso não confirme o rompimento, né? Eu quero dizer. Bom, range rompida. Ainda pode ser uma onda B, não quer dizer que é um cenário. Vamos ver o follow through agora dessa barra, desse forte movimento de queda. A gente está vendo rejeição ao nível do suporte com alto volume também, isso é importante a gente observar, no que diz respeito à price action. E este ainda é um cenário factível. Algumas ações ainda não abriram, né? Dá uma olhada em Petro e Vale aqui para ver como é que está a negociação das duas na sessão. Petro com 1,5 de queda, Vale com 0,5, 0,75 de queda. São as mais importantes, né? Vamos ver os bancos aqui também. Bradesco caindo 0,8. Banco do Brasil. Perto do 0 a 0, 0,16 de queda. E Itaú. Essas também são ações com bastante peso no Ibovespa, tá? Queda de 0,5. A gente pode trabalhar com esse cenário de onda B sim, hein? Aqui, ó.
Mais FIBA do que follow through. Marcelão, não entendi sua colocação. Me explica melhor. Ah, entendi. False breakout. Entendi agora. Eu tinha lido FIBO. False breakout. Captei sua ideia. Enfim, ainda tá brigado aí, né? Considerando a forte concentração nessas últimas três, né, forte aumento do volume nessas últimas três barras aí, eventualmente o rompimento disso aí, desse movimento, pode sim representar. A repercussão pode ser forte, né? Isso que eu quero dizer. O movimento de breakout pode ser forte. Correlação entre os dois nos últimos tempos, nas últimas semanas, né? Semana, vamos dizer semana. Correlação entre índice e dólar não está dando para levar tanto em consideração quando a gente fala em padrão gráfico no intraday, porque está em menos 0,1. Então é muito fraca, uma correlação muito fraca para a gente eventualmente entender que é possível identificar operações num mercado indo para o outro, né? Enfim, refletir no outro, dada a correlação fraca entre os dois. Isso aqui pode ser verdade ainda, né? Vou colocar os dois cenários aqui, ó. São os dois cenários mais prováveis, na minha interpretação de Added Waves. Então, essa batida muito forte, com puta desse baita desse volumão aqui, é... e aí eu já vi isso em algumas ocasiões, né? Para ser onda B. Por isso que, eventualmente, até sua colocação, né? É mais confiável, eu acredito, por conta desse forte movimento aqui e também por conta da característica de A, né? Aqui, ó. Juntando uma coisa com a outra, a gente eventualmente chega a uma conclusão. Mas essas três ondas em A e essa batida forte em C com rejeição ao fundo aqui, pode inferir sim que mais provável é uma onda B de fato. Não tá com cara de onda 2, né? Isso aí. Essa puxada para cima, eu quero dizer.
Aparentemente uma Czinha se desenvolvendo para cima. Aí. E aí vamos fazer uma projeção básica aqui, ó. Uma relação comum entre ondas C e A num flat expandido, que é o que a gente está vendo. A gente pode trabalhar com alguns targets aqui, ó. Então vamos medir a onda A. Projetar a partir de B. E aqui são relações Fibonacci entre ondas A e C, tá? Então tem o 285, uma relação comum é 1,618. Se este for o caso, target no 385 lá em cima. Olha, mas isso não, lembrando, regra é regra, diretriz é diretriz. Isso não é regra, tá? É comum que aconteça uma relação Fibonacci entre ondas A e C. E a relação mais comum é a relação mais comum é 1,618. Mas não é regra, certo? Regra é regra, diretriz é diretriz. Entendido? É B mesmo. Agora é C se desenvolvendo para cima. Se eventualmente for duas vezes o tamanho de A, 109,555. Se for 2,618 o tamanho de A, 109,825. Manda lá pro topo. Topo da correção de ontem, né? Que é lá no FIB 360. Aqui, ó. Resistência do FIB 360, tá? Topo da puxada ontem do movimento de correção na parte da tarde da sessão ontem. Sempre também pensando no cenário de maior escala de tempo, né? A gente pode estar diante de um movimento de maior escala de tempo para cima. Enfim, aí a gente precisa de confirmação, né? Não dá para especular a respeito de possibilidades. Joia? Foi boa essa aí, Marcelão. Dá bem mesmo, ó. Dólar ainda dentro da range, não tem nada o que fazer lá. Comportamento atípico no dólar também por conta da rolagem, né? Tem uma movimentação sazonal aí, né? De rolagem de contrato. Então, enfim, isso acaba muitas vezes deixando a movimentação de preço mais errática. Joia! Valeu por hoje, obrigado. Amanhã estaremos de volta. Boa, obrigado pela participação aí, galera. Valeu, obrigado, Marcelão. Foi legal bater bola aí contigo hoje. Grande abraço, valeu, obrigado a todos. Até amanhã.